Hoje, 1º de julho de 2026, na presença de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, e na presença da igreja, vou pregar a parte 22 de 26 da série de mensagens bíblicas na carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios, como resolver conflitos na igreja. Preste atenção na pregação desta noite. O capítulo do amor como você nunca viu. Hoje vou pregar em 1 Coríntios capítulo 13, dentro do seu real contexto bíblico e cultural. Afinal, a Bíblia se lê e se prega assim, compreendendo o verdadeiro propósito do apóstolo Paulo ao escrever sobre o amor para a igreja em Corinto. Chegou o grande e esperado momento. O amor, segundo Paulo, muito além do sentimento. O capítulo 13 de 1 Coríntios é considerado a obra mais grandiosa, vigorosa e profunda que o apóstolo Paulo escreveu. Nele, o autor detalha com maestria a superioridade do amor sobre os dons espirituais, as excelências magníficas de sua prática e a sua perenidade. Todavia, se quisermos compreender a fundo essa mensagem, precisamos primeiro responder o que é o amor. Muitas pessoas limitam o amor à pura emoção. Para elas, o amor se resume ao coração que bate forte, as mãos que ficam congeladas, geladas, e ao calafrio que perpassa a espinha. Pensam, se há reação física, isso é amor. Outros os reduzem a um sentimento romântico e platônico, enquadrando-o em conceitos puramente sentimentais ou filosóficos. Para um terceiro grupo, o amor não passa de uma atração irresistível, uma paixão indomável. No entanto, o amor descrito por Paulo ignora essas definições superficiais. Enquanto o mundo enxerga o amor com sentimento involuntário que nasce e morre sem nosso controle, a Bíblia, a palavra revelada de Deus, o apresenta como uma decisão de entrega, um mandamento e um reflexo do próprio caráter de Deus em Cristo Jesus. A palavra amor está profundamente desgastada. Uma das principais armadilhas do diabo e do mundo é esvaziar o conteúdo das palavras. Se existe uma palavra que foi esvaziada, distorcida e adulterada em seu significado, é a palavra amor. Amor tornou-se símbolo de paixão, de sexo e, sobretudo, de intercurso sexual fora do casamento.
esse tipo de amor tem trazido ódio, desgraças, maldições, divisões, lares arruinados, enfermidades mentais, emocionais, espirituais e físicas. O amor é o próprio amor, o amor ágape é o próprio amor de Deus. É o amor sacrificial, genuíno e puro. Amor a Deus é amor ágape. É o amor santo, que não busca seus próprios interesses. O amor ágape é o amor que se entrega. É o amor que é muito mais que uma emoção. O amor ágape é atitude, é ação, é amar o indigno, ainda mais amar até as últimas consequências. É amar como Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, amou. Cristo Jesus amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. O amor ágape é o amor pelos tolerantes, totalmente indignos. Ele provém da natureza daquele que ama e não de qualquer outro método de ser amado. Consegue entender? Quando você ouve as pregações nas cartas do apóstolo Paulo às igrejas de Éfeso, Filipos, Colossos e Tessalônica, observa que Paulo agradece a Deus pelo amor existente entre aqueles irmãos de Éfeso, Filipos, Colossenses e Tessalônica. O apóstolo Paulo elogia essas igrejas pelo amor que tinham. Porém, ele não fez o mesmo com a igreja em Corinto, nesse particular. Ao contrário, o apóstolo Paulo elogia os crentes coríntios pelos dons, mas não pelo amor. A igreja em Corinto estava cheia de dons, não faltava nenhum dom. Entretanto, faltava-lhe a prática do amor ágape. Conhece igrejas assim? Na verdade, esse era o ponto vulnerável da igreja em Corinto. Corinto era uma igreja trôpega e frágil na prática do amor fraternal. A igreja em Corinto era imatura e carnal. E por aqui já passaram irmãos imaturos e carnais. Nunca amaram a igreja, a odiaram, sacudiram, dividiram e amaldiçoaram. Mas Deus transformou tudo em bênçãos. Por essa razão, o apóstolo Paulo escreve o capítulo 13, o grande capítulo do amor. Infelizmente, muitos crentes modernos costumam ler esse capítulo 13 sem considerar o contexto religioso e cultural da carta. O capítulo 13 de 1 Coríntios está entre dois capítulos tratando de dons espirituais. Isso é teologia. O apóstolo Paulo está dizendo que todos os dons mais dramáticos e mais maravilhosos que podemos imaginar são inúteis se não houver o amor ágape em nós. O exercício mais generoso dos dons espirituais não pode compensar a falta de amor ágape.
o amor de Deus. Você não pode entender a mensagem desse capítulo 13, a não ser que eu interprete à luz do contexto. É o que vou fazer agora. O apóstolo Paulo está condenando a carnalidade da igreja em Corinto e mostrando que a única saída, alternativa para uma igreja carnal e imatura espiritual é o remédio do amor ágape. Mas muitos não queriam tomar o remédio. Morreram. O apóstolo Paulo diz que a vida comunitária sem amor ágape não é nada. A seguir, ele descreve que o amor ágape é o que o amor não é e o que o amor faz. Finalmente, o apóstolo Paulo descreve a natureza duradoura e eterna do amor. Vou compartilhar essa pregação em 3 partes teológicas distintas: a superioridade do amor, as virtudes do amor e a eternidade do amor. Ouça atentamente agora. A superioridade do amor. 1 Coríntios 13, de 1 a 3. O amor ágape é superior a todos os dons extraordinários. Esse é o argumento central do apóstolo Paulo. A igreja em Corinto estava profundamente orgulhosa dos dons que possuía, especialmente os de sinais. Seus membros acreditavam que os portadores dessas manifestações eram espiritualmente superiores aos demais. Eles chegaram a pensar que o detentor de tais dons, sobretudo o de falar em línguas, eram cristãos de primeira categoria, que haviam alcançado um estágio mais elevado da intimidade com Deus. E nesse momento, muitas igrejas modernas copiam a igreja em Corinto para a própria soberba e orgulho. Tomados pelo orgulho e pela soberba, esses crentes da igreja em Corinto foram confrontados pelo apóstolo Paulo. Irmão, quais as vezes que a palavra pregada aqui confrontou o seu pecado, o seu erro? Quantas vezes foi? Porque estamos aqui não para agradar todos, mas para agradar Jesus. O orgulho criou crentes de primeira classe, lá em Corinto. Os que falavam em línguas. Olha aí, igreja moderna de hoje. E o de segunda classe. O conflito. O erro de confundir barulho espiritual com intimidade com Deus. O apóstolo Paulo não anula os dons, mas redefine o termômetro da espiritualidade. Sem amor, o extraordinário vira zero, à esquerda e direita. O dom de línguas, sem amor, é apenas barulho. O erro da igreja em Corinto. Eles viam o falar em línguas como topo, lá em cima da intimidade
com Deus. A mesma coisa acontece em algumas igrejas modernas. O confronto do apóstolo Paulo, falar a língua dos homens e a dos anjos, sem ágape, sem amor, é como bronze que soa, ou símbolo que retine. Aplicação prática. Muita eloquência sem amor é apenas barulho que incomoda o próximo e não edifica a igreja. Ter profecia, desvendar mistérios, ter toda a ciência é uma fé de mover montanhas, sem amor resulta em nada. Você sabia o erro da igreja em Corinto? Confundir ativismo religioso e heroísmo com espiritualidade real. O confronto do apóstolo Paulo, dar todos os bens aos pobres, filantropia extrema, ou entregar o próprio corpo para ser queimado, martírio, sem amor, tem proveito zero. É possível fazer a obra de Cristo para a glória humana. O sacrifício sem amor alimenta o ego, não o reino de Deus. O termômetro de Deus. Deus não nos avalia pelo tamanho do nosso ministério. Se tem 10, se tem 12, tem 1000. Ou pelo impacto dos nossos dons. Quem avalia esse é o homem. Eu não quero nada com o homem. Deus nos avalia pelo nosso amor. A pergunta para a igreja: estamos orgulhosos do que fazemos ou estamos alinhados com o que somos em Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo? O desafio: descer do pedestal do orgulho espiritual e buscar o amor ágape, o único caminho que jamais falha. Vamos nos amar em Cristo Jesus uns aos outros como igreja verdadeira. O amor é superior aos dons por duas razões: pelas suas qualidades e pela sua perenidade. Os dons cessam. Eles são apenas para esta vida. Os dons são para este mundo. Os dons são para a igreja militante. Porém, o amor ágape é para a igreja triunfante. O amor ágape transcende a história. O amor ágape é eterno. O apóstolo Paulo menciona 5 dons espirituais que a igreja de Corinto reputava como mais importantes: línguas, profecia, conhecimento, fé e contribuição sacrificial, dinheiro e vida. O apóstolo Paulo argumenta com a igreja em Corinto que esses dons, sem amor ágape, não têm nenhum valor. As maiores obras de caridade que nós fazemos ou vocês fazem são de nenhum valor sem o amor de Deus. O amor ágape é melhor por causa da sua excelência intrínseca e por causa da sua perpetuidade. Todos os dons, por mais nobres, são inúteis se não houver o amor de Deus. O exercício mais generoso dos dons espirituais não pode compensar a falta do amor ágape. O exercício desses dons sem amor não tem nenhum valor para a igreja.
A igreja em Corinto, prestem bastante atenção, a igreja em Corinto estava cheia de rachaduras, traumas mentais, emocionais, espirituais, calúnias, incesto, partidos, grupos, cisões e divisões pela falta de amor. Isso aconteceu aqui nesta igreja. Tentaram destruir esta igreja e tentam até hoje, para a vergonha deles. Dons sem amor não sinalizam maturidade espiritual. Na igreja em Corinto havia complexo de inferioridade e complexo de superioridade em relação aos dons espirituais. Havia na igreja em Corinto quem se sentia um zero à esquerda e outros que batiam no peito e se enchiam de empáfia, desprezando os demais. Os crentes na igreja em Corinto viviam como se estivessem num campeonato de prestígio. Em Corinto estava a igreja mais cheia de todos os dons do Novo Testamento, mas a mais carnal. A que nunca ajudou Paulo financeiramente, nem ainda mais as igrejas pobres, na coleta que Paulo foi levar. Igreja rica sem amor. A igreja em Corinto buscava os dons do Espírito Santo, mas não o fruto do Espírito Santo. Amor, paz, benignidade, bondade e etc., domínio próprio. Não buscava isso. É o que falta hoje na igreja moderna. O fruto do Espírito Santo. O apóstolo Paulo faz duas declarações acerca do crente que não tem amor. Primeira, dura declaração. Sem amor, você ofende os outros. Capítulo 13, versículo 1. O apóstolo Paulo já havia ensinado que o amor edifica. Quando os dons são exercidos em amor, edificam a igreja. Mas quando os dons não são usados com amor, magoam as pessoas. Você, irmã, você, irmão, já foi magoado ou magoada na igreja. Eu, várias vezes, por pessoas que se dizem espirituais e maduras, donos de igrejas. Paulo expõe esse assunto por meio de uma referência indireta aos devotos dos cultos de mistério grego em Corinto, que adoravam, espantem, Dionísio, deus da natureza, e Cibele, deusa de animais selvagens. Observe, irmãos e irmãs, as três comparações que o apóstolo Paulo faz no final de cada um dos três versículos em 1 Coríntios 13. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, que não tiver amor que o ágape, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Agora, versículo 2. Ainda que eu
tem o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes e não tiver amor ágape, nada serei. Quero ouvir mais. Versículo 3. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, não tiver amor, nada disso aproveitará. Preste bastante atenção na interpretação que eu vou fazer agora, para vocês jamais esquecerem disso. Quer saber o que essas figuras, o bronze que soa, ou como símbolo que retine, significam? Preste atenção. O bronze que soa e símbolo que retine eram instrumentos usados no culto pagão em Corinto, o culto de mistério do deus Dionísio e da deusa Cibele. O bronze que soa ou como símbolo que retine eram formas de convocar os fiéis para adorar aos deuses pagãos. Nas ruas de Corinto ecoava o toque dos gongos barulhentos e dos símbolos estridentes, instrumentos que caracterizavam esses adoradores. Ambos eram utilizados nas religiões de mistério para invocar a deidade, afastar os demônios ou despertar os adoradores pagãos. Não eram melodiosos, nem produziam harmonia. Era uma batida monótona, chocante e doía, que cansava, incomodava as pessoas. Era, por exemplo, como o latido de um cão. Igualmente desagradável é o uso do dom de falar em línguas sem a motivação controlada pelo amor. O apóstolo Paulo afirma que uma pessoa pode falar a língua dos homens, dos anjos, mas não tiver amor ágape, o amor de Deus em Cristo Jesus e do Espírito Santo, vai cansar as pessoas, ferindo-as e ofendendo-as. Não importa se as línguas são humanas ou angelicais, sem amor ágape, elas se tornam desagradáveis e rudes. Já viu isso em algumas igrejas modernas? O homem que se deixa levar pelo falar, antes que pelo fazer, vem a ser nada mais que mero som. A melhor linguagem do céu ou da terra, sem amor ágape, é apenas barulho.
barulho e nada mais. Como um grito de cachorro. Há muitos cachorros pregando nos cultos e gritando nos cultos. Segunda dura declaração acerca do crente que não tem amor. Sem amor, você não é nada. Os crentes da igreja de Corinto pensavam que aqueles que tinham o dom de profecia, línguas, conhecimento e fé para realizar milagres eram crentes nota 10. Pessoas muito importantes. Todavia, o apóstolo Paulo contesta essa ideia e diz que sem amor ágape essas pessoas eram insignificantes. Sem amor os crentes que têm os dons mais espetaculares ganham nota 0 e se tornam nulidade. Hoje os pregadores não têm coragem de subir aos púlpitos e dizerem essas palavras. Deus não se deleita num crente moderno, numa igreja moderna, sem amor. E quem faz a festa é o diabo. Deus não pode usar para a sua glória um crente sem o amor de Deus. Está assim as igrejas modernas, esses tipos de crentes sem amor, imitando a igreja em Corinto. Terceira dura declaração acerca do crente que não tem amor. Sem amor, você não ganha nada. Do conhecimento e dos feitos poderosos, o apóstolo Paulo se volta aos atos de misericórdia e dedicação. Havia, preste atenção, uma ideia meritória quando alguém ofertava alguma coisa como sacrifício, ou quando alguém entregava o próprio corpo para ser queimado. Nas religiões de mistério existia muito esse tipo de sacrifício. Os pais sacrificavam os próprios filhos a Deus Moloque. Outros se entregavam a si mesmos, acreditando que com isso granjeariam a simpatia dos deuses. Você vai ouvir agora as virtudes do amor, versículo 4 a 8. O amor é paciente, é benigno. O amor não há em ciúmes, não se ufana, não se soberbece. Você sabia. Paulo destaca 3 verdades sobre o amor, que vou considerar. O que é o amor, o que não é amor e o que o amor faz. Quer saber o que amor é? O amor é paciente, é benigno. Quer saber o que é o amor, o que não é o amor? Não é ciumento, não se ufana, não se ensoberbece. O amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Quer saber o que amor faz? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. O capítulo 13 de 1 Coríntios é profundamente apologético. O apóstolo Paulo
escreve para corrigir os problemas da igreja em Corinto estava vivenciando. Ouça aqui alguns atributos do amor. Primeiro, é paciente. Tem capacidade infinita de suportar. Segundo, o amor é benigno. Da ideia de reagir com bondade aos que nos maltratam. Os membros da igreja de Corinto não eram unidos, não tinham a mesma disposição mental, nem eram do mesmo parecer. Você sabia? Esse era atributo, o amor não há de ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. O amor não se aborrece com o sucesso dos outros. Alguns crentes modernos têm uma dificuldade imensa de celebrar as vitórias do outro, de aplaudir o outro, se alegrar com o triunfo e o sucesso do outro. Quarto atributo do amor, o amor não se ufana. A palavra ufanar traz sentido de cheio de vento. Infelizmente, muitos crentes modernos parecem um balão inflado de vaidades, agindo com verdadeiro poço de soberba. Você sabia? Quarta dura declaração do cristão que não tem amor. O amor não se conduz inconvenientemente. Não procura os próprios interesses. O amor é a própria antítese do egoísmo espiritual. Você sabia? Quer saber o motivo de haver tantas contendas dentro de casa, no trabalho e na igreja? Muitos crentes modernos estão sempre lutando pelo que é seu e nunca pelo bem alheio. A discórdia só surge no momento que o crente briga por interesses próprios, colocando o egoísmo em primeiro lugar. Mas quando você prioriza a causa do outro antes da sua necessidade, não há espaço para conflito de forma alguma. Você sabia? Quinta dura declaração. O amor não se exaspera, não se ressente do mal. Você sabia? O amor sempre está pronto para pensar o melhor das outras pessoas e não lhes imputa o mal. Você sabia? Os crentes da igreja de Corinto estavam brigando, fazendo injustiça, criando confusão e levando seus conflitos e tensões para fora dos portões da igreja. Eram crentes egoístas e carnais. Só a prática do amor poderia restaurar a vida espiritual daquela igreja em Corinto. Sexta dura declaração do cristão que não tem amor. O amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Você sabia? Na igreja de Corinto, preste atenção, na igreja de Corinto havia práticas tão escandalosas que nem mesmo entre os pagãos se percebia. Pior do que a loucura de um homem deitar-se com a mulher do próprio pai foi a atitude da igreja em relação a esse fato. Ela não lamentou, deixou o pecado lá, à vista de todos. Muitas coisas acontecem também na igreja moderna.
Pastores que são medrosos. A igreja de Corinto não lamentou, não chorou, não se jactou-se da situação. Paulo então diz que o amor não se conduz inconvenientemente. O amor não pratica a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Quando o pastor prega a verdade, alguns não gostam e vão embora, é por causa do amor que a gente faz isso. Para lamentar o pecado, falar a verdade, deixar a igreja na superfície de santidade, não no porto da podridão, da falta de vergonha, falta de zelo. Sétima dura declaração do crente que não tem amor. O amor tudo sofre. Paulo passa do que o amor não é para o que o amor faz. Sabia disso? Paulo diz que o amor tudo crê. A igreja de Corinto estava duvidando do apostolado de Paulo, dando créditos às pessoas mentirosas que se opunham ao seu ministério. A igreja de Corinto dava crédito à mentira, mesmo quanto seu pai espiritual Paulo. A mesma coisa acontece no dia de hoje. O alvo é o pastor. Mentem sobre o pastor. E muitos acreditam na mentira. O amor tudo espera. Por fim, o amor jamais acaba. Versículo 8. Você sabia disso? Presta atenção. O amor nunca entra em colapso. O amor jamais se ufana. As muitas águas não podem apagá-lo. Cantares 8:7. Ao concluir esse capítulo, esse parágrafo, Paulo trabalha 3 pontos importantes. Primeiro, o amor e as trevas em nós mesmos. Com o uso de 5 negativas, cada um precedendo o verbo, Paulo diz que o amor simplesmente não faz essas coisas. O amor não se entrega ao ciúme, ao ufanismo ou à arrogância. O amor resiste à tentação de reagir com aspereza ou egoísmo. Todos esses pecados estavam presentes na igreja de Corinto. E eles já estavam acostumados com isso ao ponto de se sentirem bem. Já visto em algumas igrejas? Está lá o pecado. Mas todo mundo se sente bem, confortável, tranquilinho. Que se apontar o pecado de um, todos caem no mesmo pecado. Aí quando vão embora, vai todo mundo de uma vez. E o pecado vai junto. Você sabia disso? Fique de olho na eternidade do amor. Paulo menciona 3 dons que ocupam alto da lista de prioridade da igreja. Línguas, profecia e conhecimento. Depois disso, afirma que o amor é superior aos dons. Você sabia? Línguas, profecia e conhecimento, cada um deles passará a ser revelante ou será absorvido na perfeição da eternidade. Você sabia? Preste bastante atenção. Concluindo, Paulo ilustra essa verdade geral de 2 maneiras. Primeira maneira, Paulo menciona o crescimento desde a infância até a maturidade. Versículo 11. Quando eu era menino,
falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das próprias coisas de menino. 1 Coríntios 13:11. Paulo compara a infância com a maturidade. É como se a vida terrena fosse a infância, como se a eternidade fosse apenas a maturidade. Quando você chega à plenitude da sua maturidade espiritual, passa a conhecer as coisas com clareza. É aquele crente que tem 50 anos, 60 anos, 70 e vai indo, ainda é uma criança, briguenta, barulhenta, desobediente. Mas quando alcança a maturidade, pensa, nossa, como eu fui ignorante, como eu fui ignorante. Segunda verdade, o apóstolo Paulo usa a figura do espelho. Paulo contrasta o reflexo de uma pessoa no espelho com a visão dela mesma, face a face. Versículo 12. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Preste bastante atenção. Na época do apóstolo Paulo, os espelhos que as madames usavam eram extremamente embaçados. Os espelhos não eram tão nítidos quanto o de hoje. As pessoas se olhavam no espelho e viam a sua imagem turva, embaçada e obscurecida. Paulo utiliza essa figura para dizer que agora nós vemos como por um espelho embaçado. Por mais que você conheça, ainda não está vendo plenamente as coisas do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, nos abençoe. Os céus é viver em amor, em comunhão com Deus, em comunhão uns com os outros. 1 Coríntios 13:13. A fé, a esperança e o amor. E o maior de todos é o amor. Agora, pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior deles é o amor. Sem amor não há cristianismo. Você pode ser ortodoxo, mas se não tiver amor, você não é um crente de verdade. Que Jesus abençoe nossas vidas no sentido do amor de Jesus em nós, para que essa igreja venha a ser conduzida totalmente pelo Espírito Santo e pelo amor uns pelos outros, em Cristo Jesus. Amém.